Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho da dificuldade que o investidor tem de juntar os primeiros 100 mil reais, considerando o investimento em fundos imobiliários e ações. E parece, pessoal, ser uma escalada bem difícil, e de fato é, mas eu já adianto uma coisa, para chegar nos 100 mil é doloroso, muitos vão desistir no meio do caminho, mas depois que você alcançar esse montante, chegar nos 200, 300, meio milhão se torna mais rápido do que você imagina. Primeiro, é importante deixar claro que juntar é infinitamente diferente de investir. Quando você pega seu dinheiro e vai juntando, seja debaixo do colchão ou até mesmo na poupança, né? Porque sim, eu sei que muitos de vocês ainda têm 50, 60, 80 mil reais enfiados na poupança, aí você já não pode aí considerar como investimento. E engraçado que até o meu banco, né, que é louco para deixar meu dinheiro na poupança e assim pegar e emprestar para outros indivíduos a taxas exorbitantes, deixa isso bem claro para mim, que investimento é diferente de poupança. Poupança, como ele bem diz, você guarda seu dinheiro. Diferente do investimento, que faz seu dinheiro render, se multiplicar. Por exemplo, se você junta R$ 1.500 por um período de 10 anos, quanto que você acha que vai ter acumulado ao final desse período? Tá aqui, não tem segredo nenhum. 10 anos vezes 12 meses, estamos falando aqui de 120 aportes, vezes R$ 1.500, que foi o que você foi acumulando aí debaixo do colchão, né, ou na poupança, dá um total de 180 mil reais. A conta é simples, o valor do aporte mensal vezes a quantidade de aportes. Eu sei que você deve estar pensando, mas a poupança tem sim um rendimento. Até tem, pessoal, mas infelizmente ela não acompanha a inflação e faz esse dinheiro aí, na verdade, perder valor. Só que a brincadeira muda a partir do momento que você vai fazendo esses aportes, por exemplo, em fundos imobiliários e ações, que de fato são considerados investimentos de verdade. A diferença é que, como um toque de mágica, ou melhor, uma questão matemática conhecido como juros compostos, vai fazer esse investimento se multiplicar. Olha só que legal, todo investimento tem uma rentabilidade por trás. Quanto maior essa rentabilidade, mais o dinheiro é multiplicado. Nesse mesmo cenário, aportes de R$ 1.500 pelo período de 10 anos, só que agora, considerando uma rentabilidade de 0,8% ao mês, totalmente possível de se conseguir, olha a diferença entre guardar e investir. Para o camarada que guardou, acumulou 180 mil, rentabilidade foi zero. Só que quando você investe, o acumulado vai para 300 mil reais. Ou seja, além dos 180 mil que você conseguiu acumular, mais 120 mil se somou ao seu patrimônio por conta da matemática dos juros compostos. E olha que coisa mais linda, quanto mais tempo você vai aportando, mais os juros compostos vai agindo e multiplicando seu patrimônio. E mais ainda, vai se distanciando entre aquilo que você simplesmente guardou embaixo do colchão, daquilo que você de fato investiu. Presta atenção nesse gráfico na medida que eu vou aumentando um ano a mais. Isso aqui, pessoal, é o percentual entre quanto eu precisei investir e o quanto veio apenas de juros. Eu vou parar aqui em 25 anos e notem que coisa maluca. Ao final desse período, eu vou ter acumulado 1.859.000, sendo que apenas 450 mil, ou seja, 24%, foi o que eu precisei tirar do bolso, porque o restante, mais da metade, 76%, ou seja, 1.400.000, veio de juros. Eu não vou nem entrar aqui no mérito do salário mensal que o camarada vai estar ganhando nesse período. A gente viu que o tempo faz o dinheiro multiplicar, desde que, obviamente, seja colocado em ativos geradores de renda. Mas por que é tão difícil chegar nos primeiros 100 mil reais, pessoal? Por que tantas pessoas se frustram e desistem no meio do caminho? Eu vou falar aqui alguns motivos e pela minha experiência nesse mundo dos investimentos, o principal é a falta de conhecimento, gente. Eu lembro que quando eu comecei a colocar os meus primeiros reais em ações e fundos imobiliários, eu não tinha a expertise que eu tenho hoje. A minha estratégia era pegar o meu suado dinheirinho e enfiar nas piores empresas da bolsa, que estavam passando por algum problema financeiro, na confiança que elas iam se recuperar, as ações iam se valorizar e assim eu ganharia dinheiro aí com esse crescimento. E o pior é que eu picotava meus 15, 20 mil reais em dezenas dessas ações. E numa possível e remota valorização, o crescimento do valor investido era irrelevante. Isso foi lá em meados de 2019. E até que eu ganhasse experiência para focar em empresas e fundos imobiliários sólidos, eu já tinha perdido, além de dinheiro, uns 6, 7, 8 meses. Nesse intervalo, eu já experimentava a dificuldade de chegar nos meus primeiros 100 mil reais. Beleza, eu adquiri conhecimento com os meus erros, foquei na estratégia de longo prazo, deixei minha carteira redondinha,
com ações e fundos imobiliários voltados para dividendos e me deparei com a próxima dificuldade de alcançar o tão esperado R$100.000. No começo, pessoal, os juros compostos não têm poder nos investimentos. Ele não vai te surpreender nos primeiros anos de vida aí da sua carteira. Esse gráfico deixa isso bem claro pra gente. A linha vermelha mostra o valor investido e a linha azul identifica a ação dos juros compostos trabalhando e multiplicando seu investimento. Notem que é somente a partir do sexto, sétimo ano que a linha dos juros compostos começa a se distanciar, se descolar do valor investido e se torna mais poderoso à medida que o tempo aumenta. Em outras palavras, no início, os juros compostos têm um impacto relativamente pequeno, pois a base de capital investido ainda é muito baixa. Os dividendos nessa fase inicial não contribuirão de forma significativa com seu aporte mensal e todo o crescimento de patrimônio vai depender exclusivamente do nosso esforço. Já quando chegarmos nos R$100.000 investidos, os nossos dividendos mensais já estarão encostando nos R$1.000. E a partir do momento que você soma esse dividendo com o montante que você já investe mensalmente, o seu patrimônio vai crescendo exponencialmente. Os ganhos obtidos começam a se acumular mais rapidamente, tornando mais fácil alcançar novos marcos financeiros. É justamente por esse motivo que para chegar nos R$100.000 é bem mais difícil do que, por exemplo, chegar nos 500 mil, quando já se tem R$100.000 investidos. Eu fiz uma ilustração nessa planilha que vai ficar bem claro tudo isso que eu falei. Considerando aí que o meu primeiro objetivo é chegar no tão desafiador R$100.000, a uma taxa de 0,8% ao mês, sendo conservador, e com aportes mensais de R$500, o tempo para chegar nesse patrimônio vai ser de basicamente 10 anos. Na cabeça de um investidor iniciante, o que ele vai pensar? Bom, se 100 mil eu levo 10 anos investindo R$500 por mês, para chegar nos 200 mil, obviamente, eu vou levar o dobro do tempo, ou seja, 20 anos. É aí que muita gente se engana, pessoal. Nesse patamar de 100 mil já investidos, os juros já começam a te dar aquele apoio maroto e se encarrega de fazer um trabalho espetacular sobre o seu investimento. O efeito multiplicador. O efeito multiplicador. Dá uma olhada nisso, nas mesmas condições de rentabilidade e aporte, só que agora, em busca do próximo degrau, 200 mil, são necessários apenas mais 5 anos, e não 10, como muita gente imaginou. Veja como o esforço de um degrau para o outro, ele é bem menor. E assim é para os próximos degraus. Tudo vai se tornando mais fácil e rápido. O próximo desafio seria os R$300 mil. E para chegar nesse patrimônio, são necessários apenas 3 anos, gente, após alcançados aqui os R$200 mil. A próxima escalada é 400 mil e o tempo para chegar é de menos de 3 anos, ou seja, para alcançar os primeiros R$100 mil foram necessários 10 anos, que é o mesmo tempo que fez você quadriplicar o seu patrimônio. E para ficar meio milionário, né, digamos assim, mais 2 aninhos já são suficientes. Gente, é claro que o nosso maior desejo é alcançar um patrimônio considerável no menor tempo possível. Eu já falei diversas vezes que aqui em casa eu uso uma estratégia chamada União do Aporte, mas que diacho que é isso? Eu invisto em parceria com minha esposa, a Maria, e dessa forma a gente consegue injetar um valor considerável mensalmente, além, claro, dos dividendos que a gente está ganhando e somando aí ao nosso aporte mensal. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse camarada aqui é um fator determinante. É ele que influencia em quanto tempo você vai chegar no patrimônio desejado. Se uma pessoa, ao invés de aportar R$500 mensais e levar 23 anos para chegar no meio milhão, ter uma condição financeira de aportar R$2.000 por mês, o tempo diminui para menos da metade. Com 11 anos e meio, já se chega em R$500 mil de patrimônio. Embora atingir os primeiros R$100 mil possa apresentar desafios iniciais, uma vez superado, é possível aproveitar as vantagens dos juros compostos e impulsionar exponencialmente o crescimento do patrimônio. No entanto, é importante lembrar, que os investimentos em renda variável sempre carregam riscos, e o estudo profundo sobre cada ativo que você pretende aí colocar na carteira é de extrema importância. Obrigado aí para você que chegou até aqui. Dá uma olhada para ver se você está inscrito no canal, ativa aí as notificações para quando eu lançar um novo vídeo, você assistir em primeira mão. Bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.